pode tirar a tua... E da distribuição das tarefas, como que vocês estão fazendo? A gente responde chat, tipo, Não tem tudo uma ordem assim. certa. Não, é Não, a gente quem vai. manda pelo Q&A. Ô, Antônio, Tá. acho que sou eu hoje, ou tu quer, se quiser também. Acho que é você, fui eu a outra. Ah, e se fui eu a outra, eu super vou agradecer se você. Tá, eu acho que foi sim, porque eu fiz a inglês na quarta, tu fez a português na quinta. Boa. Então é isso aí. É tu. Boa. Pelo menos estava aqui na minha cabeça, não sei se... Não, eu acho que é isso mesmo. Beleza. E, tá? Então fiquem à vontade, podem colocar todas essas dúvidas por ali. A gente tem uma questão também, né? Então, onde as perguntas que forem enviadas no nosso Public Form, né, via Pipefy, então o Anthony vai colocar o link aqui embaixo, ou vocês podem utilizar o QR Code que está na tela, né, para abrir esse formulário e enviar perguntas de forma prévia, né? Então, Lucas, tem uma reunião 11h20, gostaria que a minha pergunta fosse uma das primeiras, né? Vocês podem enviar por ali e elas têm prioridade na fila das perguntas que são enviadas, tá, pessoal? Então, ali também é possível colocar anexos e descrever muito bem a pergunta com mais calma, né? Então, é um melhor local. Reforçando, né, para quem ainda não conhece, esse é o botãozinho do Q&A, tá? Então, essa é a telinha, um pouquinho diferente do chat, tá, pessoal? E a gente pede que todas as perguntas sejam enviadas por esse botão. Então, falando um pouquinho mais aqui, né, um último recadinho sobre a nossa comunidade. Também tem um QR Code aqui, tá, pessoal? E a nossa comunidade é o local onde vocês podem se conectar com outros usuários do Pipefy, encontrar respostas, né, para suas dúvidas, levar boas práticas e também ver boas práticas, né? E com toda certeza um melhor local para colher feedbacks, ver então um networking com outros usuários do Pipefy e tem muita coisa boa rolando lá na comunidade, tá? Então fica esse convite para vocês. A gente vai começar hoje, né? Pela pergunta que a gente teve, foi enviada aqui para o nosso Public Form, tá? Que o Anthony já colocou aqui no chat. Então a gente vai abrir essa perguntinha para vocês, vamos dar uma lida nela e a gente começa por ela. Entrou, então, agora um pessoalzinho, quando a gente acabou a apresentação, entrou mais pessoas. Então, pessoal, somente reforçando, quem tiver dúvidas, tá? Qualquer questão em relação ao Pipefy, no botãozinho aqui embaixo, escrito Q&A, tá? Podem mandar suas dúvidas por ali. A gente vai começar pela pergunta da Renata, tá? Que enviou essa pergunta de forma prévia. Então, a Renata, ela perguntou: tem um pipe para elaboração de contratos, onde quem solicita o contrato informa a data de vencimento do contrato. Existe a possibilidade de criar uma automação para que o solicitante receba um e-mail automático informando que o prazo de vencimento do contrato solicitado está chegando? Então, a resposta é sim, Renata. A gente vai mostrar aqui um pouquinho melhor, tá? Então, o primeiro passo é a gente vir aqui na nossa esquerda, tá? No Pipebot, no nosso robozinho, em automações. Então, lembrando aqui, né, pessoal, um pouquinho, as automações, elas evitam, né, o trabalho manual e, como o seu próprio nome diz, né, criam umas automações, ou seja, um serviço automático. A gente consegue, né, a gente pode ver que nessa empresa que a gente tem teste, nós já temos 36 automações e a gente consegue, né, procurar, né, filtrando elas aqui. Então, pelo pipe, por exemplo, ou pelo seu status, né, se ele está habilitado ou desabilitado. Para a gente desabilitar uma automação, né, basta a gente marcar aqui. Então, para o caso da Renata, a gente vai criar uma nova automação, onde, né, um determinado evento acontece e uma ação é realizada, né? Então, nesse caso, a Renata quer que quando expire, né, uma data de contrato, um usuário seja avisado. Então, a gente vem aqui em quando um alerta é acionado, ou seja, né, quando o card fica atrasado, expirado ou vencido. Tá? Então, a gente seleciona ele. O primeiro passo é selecionar o pipe em que a gente quer. Então, a gente vai aqui selecionar o pipe do OpenOffice. O tipo de alerta, esse eu vou abrir até um espaçozinho aqui para o Anthony,
falar um pouquinho para a gente, que ele é o expert, na diferença entre o card atrasado, o card expirado e o card vencido. Boa, valeu, Lucas. Gente, o card, esses alertas, né, eles são deflagrados por gatilhos diferentes. Em resumo, o card atrasado, ele tá sempre com essa tag quando dentro de uma coluna vocês tiverem adicionado um SLA. Depois a gente pode, Lucas, passar pelo pipe, explicando mais ou menos cada uma desses alertas, mas Claro. em resumo, né? O atrasado é toda vez que um card ele se encontra dentro de uma coluna e já passou do SLA que vocês configuraram. O card expirado é quando o card, no caso, um card, já deveria ter sido fechado dentro de um SLA. Aí a gente fala sobre o processo como um todo. O card vencido, ele tem esse alerta acionado sempre que um campo dentro de um processo de vocês ativa essa data, né? Por exemplo, eu tenho um card de vencimento dentro de um card no processo X, na coluna Y. Quando esse vencimento chegar no seu prazo, ele vai entrar como um card vencido. Mas eu acho que essas coisinhas são mais fáceis explicadas olhando mesmo. Enfim, resumo, atrasado, quando dentro de uma coluna, o card já passou do tempo que deveria se manter dentro dessa coluna. Expirado, a gente pensa em processo, ou seja, todas as colunas dentro de um pipe. E o card vencido, ele está sempre relacionado a um campo específico. Perfeito, obrigado, Anthony. Bom, Nada. pessoal, nesse caso, eu vou selecionar o atrasado, tá, como opção, mas Renata, né, fica a seu critério para saber como o seu processo se encaixa da melhor forma. Então, a gente seleciona, por exemplo, o card atrasado, aqui. Se a gente quiser também que siga alguma outra condição, né, então, o card ele tem que estar atrasado e, por exemplo, vamos colocar aqui, o responsável, né, tem que ser igual ao Lucas Souza, ou seja, eu mesmo, tá? Então, vocês podem escolher, né, o caso ainda, uma outra condição além do card atrasado. Então, quando o alerta é acionado, ou seja, quando acontece esse evento aqui, né, ocorre uma ação, que nesse caso, né, a Renata gostaria de enviar um e-mail, tá? E aí, né, a gente escolhe qual template de e-mail que vai ser, né? Então, vamos supor que a gente tivesse aqui, né, a gente não tem aqui, mas vamos supor que fosse, né, um atrasado, por exemplo, né? Então, o contrato está atrasado. E aí, a gente cria a automação aqui do envio, tá, pessoal? Lembrando também, sempre quando a gente criar automação, né, a gente tem algumas boas práticas aqui. Então, não necessariamente mais, né, vocês precisam colocar o nome do pipe aqui na descrição dessa automação, mas a gente sempre gosta de colocar aqui, por exemplo, a maior descrição completa, tá, para essa automação, para no futuro a gente não se perder. Então, aqui a gente poderia colocar assim, né, contrato atrasado, aqui, o e-mail X, por exemplo, é enviado ao Lucas Souza, por exemplo, se a gente quisesse, tá? Então a gente sempre recomenda colocar uma boa descrição aqui, tá, pessoal? Lucas, obrigado por ter apresentado essa dúvida da Renata. O Newton, ele trouxe algo que parece ser complementar a essa dúvida. Talvez a gente possa explorar um pouco. Talvez a Flávia consiga nos ajudar também. O Newton, ele fala assim, nesta situação, não temos a utilização de uma data relativa, como temos no caso de datas, onde poderíamos determinar, por exemplo, N dias antes de atrasar.
pelo que eu entendi, Newton, você pode confirmar ali no chat para a gente, no caso, você não queria que avisasse assim que o alerta é deflagrado, né? E sim um tempo antes. Eu vou com a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, aí talvez a Flávia e o Lucas possam confirmar, mas eu acredito que o processo anterior deveria ter um ajuste. Vocês poderiam já utilizar dentro do vencimento a prática de adicionar alguns dias antes, certo? Você tem ali o campo de vencimento, que vai ser no dia N, a pessoa responsável pelo card, ela se responsabiliza em colocar N menos alguns dias. E também, Newton, uma sugestão nesse sentido, como as nossas automações, elas são fundadas em gatilhos que estão presentes dentro dos cards, na fase anterior a esse vencimento, você pode criar um campo com uma data de vencimento, onde você vai disparar a automação fundada nessa data, que, por exemplo, está 7 dias antes do vencimento. Você condiciona o disparo da automação a este campo prévio, de modo que, quando o card entrar na próxima fase, que é de fato o vencimento, ele já vai ter recebido um e-mail pautado nessa data da fase anterior. Faz sentido? Eu acredito que sim. Então, pessoal, até para a gente passar para o Newton aqui, é mais uma revisão do processo em si, né, de uma etapa pré o vencimento, para o sistema ter esse gatilho, né, conseguir puxar essa informação. Isso mesmo, Newton. Você pode criar um campo de data na fase anterior, que com esse campo vai estar condicionado o disparo do e-mail, de modo que quando ele entrar na fase do vencimento, a pessoa já vai ter recebido esse alerta. Essa é uma das soluções para essa problemática. E também, se você tiver maiores dúvidas em relação à criação desse campo, você pode chamar ali no chat de suporte que eles te passam o passo a passo, tá bem? Perfeito, obrigada, Flávia. Então, pessoal, reforçando, quem tiver mais dúvidas, por favor, pode enviar aqui no botão de Q&A, tá? Que a gente vai atendendo pela ordem do envio. Vamos aproveitar, Lucas, que o pessoal ainda não fez mais perguntas e talvez explorar um pouquinho aqueles pontos dos alertas de fase, de processo. Claro. Boa. Vamos começar então ali pelo canto direito, onde a gente tem a engrenagem, e em configurações do pipe, para mostrar para o pessoal como que configura o alerta de expirado. Como eu falei anteriormente, o alerta de expirado, ele é um alerta de pipe, certo? Então, sempre que você tem um tempo definido para que um card ele entre e seja finalizado, aqui é o lugar que você pode configurar esse alerta geral, tá? Você define um tempo máximo para que o card ele seja finalizado. E aí você tem duas medidas, né, de tempo e a definição de unidade. Então, o tempo você pode, né, adicionar qualquer valor numérico e a unidade você consegue variar entre minutos, horas e dias. Um outro ponto importante
dessa questão de alertas é a utilização dessa configuração de somente dias da semana. Quando você aciona essa configuração, você está automaticamente adicionando para os alertas de fase também, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, assim, não tem como você configurar os alertas de fase para descontar dias da semana quando você já tem esse alerta aqui definido, tá? Ele é global para o seu pipe. Pode salvar, Lucas, ou acho que até... Pronto, não, beleza, você cancelou, né? E aí, o próximo passo seria o alerta de atrasado. Você pode ir ali nos 3 pontinhos dentro de cada uma das suas fases. Esse alerta, aqui você pode clicar em editar fase. E, de novo, só confirmando esse alerta, ele precisa ser configurado para cada uma das fases, né? É um alerta vinculado a uma coluna. Lá embaixo, a gente tem uma configuração muito parecida, né, com a do expirado. Aqui a gente traz de novo um aviso escrito, né, para a gente ter a certeza de que está colocando um alerta de atrasado. O tempo e a unidade, a definição é a mesma, né, valores numéricos e a unidade minutos, horas e dias. Então, dessa forma, você consegue gerar alertas de expirado, alerta de atrasado. Vamos agora, Lucas, ali para o nosso pipe de novo, para entrar em um card, por favor. O alerta de vencimento, ele está sempre atrelado a um campo dentro do processo de vocês. Então, o que a gente precisa fazer é adicionar um campo de data, né, dentro do seu processo. Ali a gente tem 2. E assim que você adiciona essa data, né, ela já começa a fazer a contagem, e sempre que essa data ela é vencida, aparece dentro do card fechadinho uma data um alerta, na verdade, de vencimento. Né? Se a gente colocar esse valor, por exemplo, e ele estiver dentro do subtítulo do card, vai aparecer como card vencido. Então, em aspectos gerais, é assim que a gente faz a configuração dos vencimentos. Ó, apareceu ali, tá vendo? Um dia atrás. E o vencimento, ele sempre, talvez, essa é uma coisa que eu nunca, acho que não entrou muito bem, talvez a Flávia consiga me ajudar. Quando a gente tem 2 vencimentos, qual é a data que sobrepõe a outra? Se eu não me engano, se a gente tivesse adicionado os 2 ali, o vencido há mais tempo estaria como avisado. A gente pode fazer esse teste, né, Lucas? Vamos colocar dia 14, ver o que acontece, ver qual que é a... Aqui quem sabe faz ao vivo. Ah, legal. Então é o que está mais próximo de ser vencido que ganha como é que se diz? A força, né? Tipo, é o que vai mostrar pra gente. Legal, acho que agora ficou mais gravado na minha cabeça. Sempre bom fazer uns exemplinhos. Não, mas sempre bom passar isso para o pessoal, né? O expirado, processo como um todo, o atrasado da fase em si e o vencimento de uma pergunta, né? Então, pessoal, quem usa realmente o Pipefy não tem como atrasar aí ou errar o tempo de um processo, né? O que não falta são os alertinhos aqui. Muito obrigado, viu, Anthony? Nada, que é isso. A gente recebeu mais algumas dúvidas aqui no Q&A, Lucas. Posso ler? Claro. Boa. É do Newton. Ele fala o seguinte: estou com problemas de disparo de automações que envolvam a criação de um card sem condicionais impostas, ou seja, aquela situação que sempre será executado para atualizar determinados campos. Neste mesmo pipe, tenho outra automação a ser disparada na criação do card, mas com condicionais para ela, para atualizar outros campos do card.
Não estou conseguindo que esta segunda automação seja disparada. Somente a primeira, sem condicionais, que é acionada. Vamos lá. Perguntinha capciosa. Flávio, não sei se vocês conseguiram pegar bem a dúvida ali. Eu estou relendo aqui, pessoal, só um instantinho. Perfeito. É uma pergunta bem específica, mas que ela traz bastante complexidade, né? Eu acho que a gente teria que conseguir refazer exatamente o caminho dessas automações para entender quais são as possíveis causas. Newton, faz um favor para a gente. Deixa seu e-mail, por gentileza, aqui no chat, porque eu vou ter que ver certinho com o time de modelagem, porque, em tese, quando a gente cria uma automação, ela não vai clonar automaticamente todas as condicionais na criação de um novo card. Então, a gente vai ter que ver qual é a solução para quando uma automação é disparada para a criação de um novo card, para que ela clone, né, todas essas condicionais que já foram estabelecidas previamente. Mas então, por gentileza, para a gente não correr o risco de te falar uma informação equivocada, deixa seu e-mail aqui na lateral que a gente vai checar bem ao certo e te passamos um retorno por e-mail, pode ser? Perfeito. O Newton já até escreveu aqui. Já deixei anotado. Perfeito, Antônio. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Vamos. A próxima pergunta é do Paulo. Ele pergunta assim, pessoal, em configurações da fase, consigo habilitar criar cards nesta fase, mas não entendo como poderia criar um card diretamente em uma fase. Tem um processo em que um card pode ter que ser dividido, duplicado em algum momento do pipe. Eu conseguiria duplicar card na mesma fase ou criar um novo card diretamente em uma fase mais avançada? Eu acredito que a gente consegue trabalhar nesse sentido com os formulários de meio de fase. Acho que a gente pode mostrar isso, Lucas, para entender se a existência desse formulário já poderia sanar alguma dor do Paulo. Tem que só conseguir mover aqui. Só um segundinho, pessoal. Uhum. Agora sim. Boa. Então, Paulo, não sei se deu para acompanhar. Vamos fazer de novo, Lucas. A gente tem, Paulo, o que a gente está chamando de formulário de meio de fase, e para acessar ele, você faz o seguinte, você clica em algum card dentro de uma fase sua, pode clicar no Felipe aí, por favor, Lucas, e você clica no botãozinho de compartilhar, ali que está sempre atrelado à fase atual. Quando você copia ou entra nesse link, você vai ter acesso a um formulário, né, que se assemelha muito ao formulário inicial, mas que ele vai criar um card já nessa, como é que se diz, nessa fase atual. Aqui estão as informações, né, de responsável, de data, de valor, que
aparecem dentro... Ó, razão, valor, tipo, é como se... Vamos tentar fazer todo esse processo, Lucas, para a gente identificar também se vai dar certo, o que acontece, para o Paulo ter bastante noção, né, de como que funciona. Aqui a gente está só escolhendo informações para compor o que a gente está criando. Tem bastante informação, acho que já dá para criar. Boa. Aqui no caso a gente já tinha uma automação rodando para esse caso aqui, era do Felipe, né? Uhum. Ele já foi até para uma outra fase, mas o que acontece é que o campo dele, né, ele já foi respondido, vamos supor, fora do Pipefy, né? Via um link público. Então, não necessariamente alguém dentro do Pipefy precisa responder uma determinada fase, né? Como no caso aqui era a aprovação, né? Então, tudo que eu respondi ali, data, razão, valor, quantidade, as conexões, né? Aqui, tudo que eu respondi já veio diretamente para o Pipefy e até mesmo rodou uma automação, né? Então, ele saiu da fase de aprovação e foi para a fase extra 1, né? Que é a nossa fase atual aqui. Mas é isso que acontece, né? Então, a gente pode compartilhar esse link, como eu posso fazer aqui, por exemplo, da fase extra também, né? Então, a gente pode ver que as Uhum. perguntas aqui são e-mail recebido, exemplo. Eu posso pegar esse link, né? Enviar para alguém, né? E uma pessoa responder, né? Então, é um link público e a pessoa pode responder se teve e-mail recebido, os exemplos aqui, e ele já vai automaticamente, né? Atualizar aqui no Pipefy. Então, essa opção é bem Uhum. legal também. E todas as respostas aqui, né? Se a gente tem uma resposta de algum gatilho, alguma automação, ele já vai rodar também automaticamente. Uhum. Boa, Lucas. Mas eu acho que relendo a pergunta do Paulo, a gente não foi exatamente na dor dele. Porque o que ele quer fazer é criar um novo card dentro do mesmo processo a partir de uma fase específica. Então, o que eu acho que a gente consegue fazer, na verdade, vamos tentar fazer isso junto. Criar uma automação, criar duas automações, na verdade, para fazer isso acontecer. A primeira delas, a gente vai criar o seguinte: quando um card entrar ou deixar uma fase, e aí, Paulo, depois você faz essa condução, essa configuração de acordo com o seu processo, mas a ideia aqui seria criar quando um card entrar em uma fase, a gente cria um card conectado. Ou cria um novo card em um pipe, é mais fácil. Vamos lá para o... Ele cria um card conectado, é isso mesmo, né? Ele vai depender exatamente do que é a demanda dele, assim, mas acho que as duas opções poderiam funcionar, a depender do que vai acontecer, né? Mas vamos com o card conectado. A gente cria o card conectado no mesmo pipe. Aqui é necessário fazer o match entre informações dinâmicas ou fixas, né? E os campos do formulário inicial. Então, essa é a primeira ideia. E aí até acho que nesse caso, né, é o melhor realmente como fazer no modo como eu estou fazendo, né? Então, solicitante é solicitante, e-mail é e-mail. Ele até citou o caso de duplicar, né, esse card. Uhum. Então, aqui a gente realmente está puxando todas Uhum. essas informações primárias, né, vamos dizer. A gente não está puxando, por exemplo, todas as informações exatas, né? Uhum. E assim a gente vai até o final aqui, que é bem... Total. Eu acho que a ideia já foi passada, daí dessa forma você vai conseguir criar dentro do seu processo o cards novos, e aí um próximo passo seria adicionar uma nova automação que movesse esses cards novos para a parte do processo
que faz sentido eles começarem, né? Então, você pode, por exemplo, criar essa nova automação, utilizando o gatilho, o evento, no caso, de quando um card for criado, e aqui no Pipe OpenOffice, e aí o que a gente consegue fazer é criar uma condição que filtre, né, exatamente esses casos, e aí a gente pode utilizar tags, pode utilizar a última fase que o card esteve, enfim, tipo, a gente consegue usar atributos que já venham com esse, pode ser solicitante, boa, mas o principal aqui é fazer com que esses cards que são recém-criados, mas que não são criados de dentro do formulário público, eles consigam andar de uma forma diferente, né? Então, pode salvar, Lucas, essa condição. Acho que o Paulo consegue criar uma que seja mais condizente com o processo dele. E aí a gente vai mover o card para a fase que faz mais sentido esse novo card que foi criado dentro do seu processo. Acho que a ideia básica é essa, pelo menos aqui o que veio na minha cabeça, não sei se a Flávia e o Lucas tiveram ideias diferentes, mas pelo que deu para entender, fez sentido para o Paulo também. Boa. Tá Eu acho que é isso excelente, mesmo que ele Antônio. colocou. Muito bom. Maravilha. Boa. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui na sequência. Tem uma pergunta da Marina. O que é o campo de form ao lado do campo de relatórios? Ah, isso é novidade. Vamos lá. Clica aí no nosso pipe. Essa é uma entrega, Marina, de uma série de entregas que a gente adicionou no nosso roadmap para facilitar a visualização, configuração, atualização de formulários. Fecha aí essa página, Lucas. O que ela está comentando isso, exatamente. Ali em cima, a gente adicionou essa nova opção, né, de form. Ao clicar nela, você vai ter acesso a... É como se fosse um acesso condensado a algumas informações dentro do pipe. Certo? Então, aqui do lado você tem, por exemplo, o ponto 3, é aquele antigo botão de compartilhar o link do formulário público. Aqui na opção 2 é a personalização do formulário público, né, onde a gente colocava informações de imagem da empresa e vários outros detalhes para transformar o formulário público com uma carinha um pouco mais parecida com o que é a marca da empresa de vocês, né? A gente consegue, enfim, ter várias informações que são todas relacionadas ao formulário público. E essa página ela foi colocada agora dentro do sistema, mas ela pretende-se, como é que se diz, crescer bastante a utilização dela e a quantidade de features. Então, eu ficaria de olho para saber as novidades conforme as semanas forem passando. Consegui te responder mais ou menos, Marina, o que é esse novo espaço dentro do Pipe? Perfeito. Eu acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta aqui também da Marina. Tá, pessoal? Então, reforçando, quem tiver suas dúvidas, por favor, pode colocar aqui no botão The Q&A, tá? Isso mesmo, Marina. Eu colocou aqui no chat, né? Então, é um espaço semelhante ao que era adicionado pelo botão de criar novo, né? Mas com dados mais completos. Isso mesmo.
como se fosse, como o Anthony bem falou ali de forma extremamente correta, né? Um consolidado, né? Então tem um pouquinho de tudo ali, tu consegue editar, compartilhar o link. Então, às vezes, né, pô, eu preciso ir lá em configurações, preciso voltar. Ali em Forms, meio que eu tenho um resuminho de tudo, né? Uma síntese. Isso mesmo. Próxima pergunta da Marina, ela colocou aqui: queria entender os tipos de permissão dos usuários e a influência em cards conectados com outros pipes. Por exemplo, em um pipe com usuários com a permissão de visão restrita, quando um card é concluído nesse pipe, cria-se um card conectado em outro pipe, onde os usuários estão com a visão restrita também. Anteriormente, os usuários, mesmo com visão restrita e sem participar do pipe PI, conseguiam visualizar o card conectado, card PI, dentro do card filho. Porém, agora, se o usuário não é membro do pipe PI, ele não consegue acessar as informações. Averiguei isso com o suporte, que comentou que esse é o comportamento correto. Anteriormente era um bug. Conseguem fazer um teste? Antônio e Flávia, vocês tinham, como a Marina já citou aqui do nosso suporte, aqui, como a gente está com, todo mundo tem um cargo de administrador, né, nesse pipe, vai ficar um pouquinho complicado da gente mostrar isso live, né, mas eu acho que a gente pode discorrer um pouquinho melhor sobre isso, né, que realmente era um bug, né, em que quem tinha uma visão restrita, não participando do pipe, né, do próximo, com o card filho conseguia visualizar, e hoje ele já não tem mais essa visualização, né, respeitando a sua permissão dentro desse novo pipe. Isso se dá Opa. porque, Marina, não, por card. Oi, vocês me escutam? Agora sim, Agora a gente voltou. escuta. Ah, tá, minha internet está meio instável. Mas a visão restrita, ela se dá por pipe e não por card, até para a gente ter uma segurança maior das informações. Então, quando existe a criação de um card conectado em um fluxo onde a pessoa não tem permissão, ela não vai conseguir ver os cards dela. Você teria que dar a liberação no fluxo filho, porque senão ela não vai ter acesso somente ao card. Toda a visão hierárquica do Pipefy se dá por fluxo e não por card. Então, se houverem conexões, você tem que convidar a pessoa como visualizadora daquele pipe filho, onde ela terá acesso somente aos cards dela, por exemplo, só que você precisa delegar isso dentro do fluxo, convidá-la como membra e definir qual vai ser a visão dela dentro de cada fluxo. Perfeito, obrigado, Flávia. Marina, se ficou alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui no chat, tá? A gente discorre um pouquinho melhor sobre. Só a gente acabou aqui zerando nossas listas de dúvidas aqui. Então, se vocês, quem estiver participando, tiver mais alguma dúvida, por favor, a gente reforça o pedido aí, vocês colocarem suas dúvidas, qualquer que sejam, no botão de Q&A. E lembrando também, né, então que todas as sessões ocorrem todas as terças e quintas às 11 horas, tá? A gente também vai convidar, pessoal, eu vou colocar aqui, só vou pegar o linkzinho correto, tá? Para a nosso webinar, tá? Que vão ocorrer nos dias 22 e 23, tá? Um em português e outro em inglês, sobre automações, tá? Então vai ser bem interessante, tá? A participação de todo mundo. Eu vou colocar aqui no chat o link, tá? Para inscrição, mas esse link vai levar você a essa tela que vocês estão vendo agora. Então, deixa eu colocar aqui no chat, tá? O link para vocês se inscreverem no nosso webinar, tá, pessoal? Em português, então é no dia 23, em inglês no dia 22, tá? Às 11 horas da manhã, né, no horário de Brasília. E aqui vai ser muito interessante, tá? A inscrição do webinar, eu garanto para vocês. Então, compartilhem com colegas aí de empresa que também utilizam o Pipefy ou que queiram saber sobre o Pipefy, que a gente vai trazer aqui casos de usos reais, né? Então, alguns clientes vão participar desse webinar, trazendo ao vivo para a gente como que eles utilizam boas práticas sobre automações,
tá? Então, todo webinar vai ser sobre automações. Então, boas práticas, dúvidas, como configuro, casos de uso, né? Então, às vezes, Lucas, tem um novo departamento aqui na empresa que para eles seria super interessante, né? Eles verem esse treinamento, todo o webinar completo, esse bate-papo sobre automações, tá, pessoal? Então, o link está aqui no chat e fica o convite para vocês. Tenho certeza que vai agregar bastante, tá? Perfeito. Então, seguindo aqui, pessoal, as dúvidas de hoje, o Newton colocou mais uma dúvida. A apresentação dos relógios na parte inferior do card tem alguma condicional para eles aparecerem? Newton, né? Então, pessoal, o Newton está falando sobre esses três aqui, ó, né? Então, o reloginho de 8 dias nesse pipe, 8 dias nessa fase e o último, né, a última atualização, ou seja, qual foi o último card, né, que foi preenchido? Nesse caso do Felipe, 22 minutos atrás, né, quando eu e o Anthony mexemos aqui na data de vencimento. Newton, esse reloginho, né, Show Timer Enclosed Cards, ele precisa ser adicionado por nós, tá? Então, se você quiser, a gente pode fazer essa liberação, mas ainda não tem como o cliente, de forma automática, né, ou autônoma, fazer essa liberação. Então, se você quiser, é só colocar aqui no chat que a gente faz essa liberação para você, perfeito? Perfeito, Newton. Já vi que tu colocou aqui no chat, que claro, já também está anotado aqui, tá? Para a gente fazer essa liberação. Pode sim, Newton. Até acho que a Flávia colocou aqui de forma anteriormente, né? Que o seu ponto de contato, se eu não me engano, é a Vanessa, né? Pode até confirmar aqui que ela tem um relacionamento com os partners. Então eu vou passar tudo isso para ela, tá? Toda a tua dúvida ali, isso mesmo, perfeito. Tu já colocou aqui. Então eu vou mandar uma mensagem para ela te enviar um e-mail, tá? Tanto explicando sobre a questão dos reloginhos ali, como ela pode fazer essa liberação, tá? Te explicando, como também a tua outra dúvida. Perfeito? Perfeito. O Newton também colocou uma outra pergunta aqui, né, sobre os dashboards, né, onde que tem uma documentação que, né, ele pode verificar, tá, Newton? Então, eu já vou te mandar aqui no chat também, tá, para ti, onde tu pode encontrar uma documentação bem completa, tá, sobre os painéis, né, os dashboards, tá? Só deixa eu encontrar o link certinho e eu já te envio Já aqui. mandei ali, Lucas, Ah, para perfeito. você, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, Flávia. Imagina. Eu vou até, Newton, a gente colocou aqui no chat e eu também te respondi aqui, tá, pelo Kinenei, tá? Então ali tem uma documentação bem completa, já aproveitando, né, para o pessoal. Então esse link que está ali é do nosso Help Center, tá? Então todas as informações que vocês queiram sobre Pipefy, a gente sempre tenta trazer um artigo bem completo, dinâmico, né? Então com vídeos. Então, para você editar, configurar, e isso é para dashboards, relatórios, automações, portais, e-mails templates. Então, é sempre bem legal também, né? Às vezes o pessoal do chat ali está com um volume maior, né? Não consegue responder. Então, é sempre legal acessar o Help Center. Eu vou até abrir ele aqui, tá? Para a gente mostrar um pouquinho da tela para vocês. Então, esse é o Help Center aqui do Pipefy, né?
E aqui vocês conseguem colocar, né, as suas perguntas. Então, por exemplo, eu vou colocar dashboards aqui, e a gente tem aqui, né? Então, como mensurar a eficiência dos seus processos com Pipefy. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Navega no Pipefy, tá? Então, aqui a gente vai tudo em que tem a relação, né? A gente pode ver que a palavra dashboard está sempre em negrito e a gente consegue encontrar um artigo, né? Então, aqui escrito pela Isabela, né? Faz uma semaninha, 5 minutos de leitura e aqui a gente tem todos os pontos, né? Então, relatórios do Pipe, ou painéis, né? Que são os dashboards. E aqui a gente consegue entrar mais a fundo ainda, né? Então ele explica tudo. A gente tem, né, uns gifzinhos, alguns vídeos, né, explicando como que funciona um passo a passo, tá, pessoal? Também é sempre legal acessarem aqui o nosso Help Center. Só a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui de sessão de tira dúvidas. Então, caso alguém tenha mais algum ponto, por favor, pode colocar aqui no botão de Q&A ou no chat para nos avisar de algum ponto, tá? A gente tem um ponto, Lucas, acho que passou um pouco batido aqui no chat, da Marina, em relação ao fluxo dela de processual mesmo dentro do Pipefy, quando a gente tem esse novo comportamento da visão restrita. Eu vou pedir ajuda dos universitários para entender se a gente consegue ajudar a Marina de alguma forma. Então, Lucas e Flávio, vou ler para vocês mais ou menos o que a Marina colocou assim para a gente. Que ela tinha entendido mais ou menos, né, essa situação desse novo comportamento, pois fica em aberto a questão de seguir com um fluxo de processo entre equipes sem a perda de informação, já que algumas pessoas não vão conseguir ver os cards conectados em outros pipes, né? Se o usuário do Pipe Filho precisa entender como a trajetória do Pipe Pi foi para dar seguimento a esse processo, o que a gente tem assim de conselho para a Marina nesse sentido? Acho que talvez você, Flá, que está há mais tempo no Pipefy, talvez já tenha enfrentado alguma coisa dessa natureza ou surgiu alguma ideia, não sei. Para mim, eu tô sem ideia de como que a gente consegue ajudá-la a talvez fazer algum tipo de workaround ou trabalhar com esse novo comportamento, né, de visão restrita. O que vocês acham? Tá. Como que funciona, Antônio? Eu perdi a parte porque minha internet caiu. Seria daquela primeira dúvida dela referente à visão restrita em fluxos filhos, certo? Isso, exatamente, exatamente. Tá, beleza. No pipe principal, essa pessoa já tem uma visão condicionada, assim, vamos dizer. Quando um card conectado for gerado num fluxo filho, o que ela vai poder fazer nesse sentido? Entra no fluxo filho e determina a visão daquela pessoa para visualização apenas dos cards dela. Ela não precisa ser administradora do fluxo filho, mas contanto que ela tenha a visão do que está atrelado ao nome dela. Se a Marina precisar, a gente pode também pegar o e-mail dela, pedir para alguém passar uma instrução mais personalizada para ela, mas isso é possível dentro do Pipefy, tá bem? Boa, depois eu troco uma ideia contigo, então, Flá, para responder a Marina, ela é minha cliente Ah, tá. maravilhosa, está aqui toda a sessão, ela está aqui com a gente, fazendo perguntinhas. Tá bem. Então, eu vou conversar com a Flá depois dessa nossa sessão e aí eu tento te trazer um pouco mais de contexto e a gente conversa sobre isso, pode ser? Perfeito. Obrigado, Flávia. Obrigado, Antônio. Pessoal, então mais em um minutinho para a gente receber perguntas, tá? Então, se alguém ainda tiver alguma perguntinha, por favor, pode colocar aqui no Q&A, tá? A gente está chegando aí ao finalzinho da nossa sessão. Tá? Já agradeço de forma antecipada a todos os presentes, também a todos os co-hosts aqui, né? Então, ao Antônio e a nossa convidada especial, a Flávia. Tá? Pessoal, muito obrigado. Vamos aqui deixar mais um tempinho aberto a nossa sessão. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar aí que a gente consegue, nesses minutinhos finais, ainda responder.
Então, pessoal, a gente acredita que a gente não teve mais nenhuma perguntinha. Então, eu reforço, né? Eu vou colocar aqui no chat de novo o nosso link, tá, para o webinar sobre automações. Vai ocorrer dia 23 de abril, às 11 horas, tá? Então, garanto que vai ser muito legal. A gente está criando um conteúdo, assim, bem específico, bem maduro. Então, por favor, se inscrevam, mandem para todo mundo que vocês acham que deveria usar o Pipefy, que já usa, poderia usar melhor, tá? Como vocês quiserem. Então, se inscrevam que vai ser bem legal esse webinar. E como eu citei antes, agradeço a presença aí de todo mundo que participou, todos os nossos clientes, do Antônio e da Flávia também. Pessoal, desejo uma boa terça-feira para todo mundo e um bom restinho de semana. Obrigada, pessoal. Até logo. Valeu, gente. Até quinta.